Glorifica a igreja, glorifica o Senhor Jesus. Jesus, que significa do Senhor vem a salvação. Jesus, o nosso Salvador. Glorifica a igreja, porque nasceu o Salvador da humanidade. Glorifica a igreja, porque nasceu aquele que é a cabeça dessa agência do reino de Deus sobre a face da terra. Glorifica a igreja, porque nasceu aquele que é o mestre, que nós como discípulos temos a alegria de servir. Glorifica a igreja, porque celebramos o Salvador, o nascimento desse nosso Senhor. Celebramos a Cristo, que nasceu como o menino Jesus na humilde manjedoura. Profeta Miqueias, no capítulo 5 do seu livro, declara no versículo 2 acerca do nascimento de Jesus, e diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Profecia de Miqueias acerca do nascimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é interessante porque Belém significa a casa do pão, e Jesus é o pão vivo que desceu do céu, nascendo na cidade de Belém, para habitar em nossos corações. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Receba nosso Senhor, nosso Deus, amado Pai Celestial, toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação e glorificação pelo privilégio de celebrarmos o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja o teu nome pelo grande presente que o Senhor nos concede. O Senhor abençoa a humanidade enviando Jesus, seu Filho amado, para nos purificar de todo o pecado. Muito obrigado, porque Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e que pela ação extraordinária e maravilhosa do Espírito Santo, todos nós estejamos vivendo tão somente para o louvor da glória do Senhor Jesus, para o louvor da tua glória, ó Pai amado. Oramos agradecidos, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome do Senhor Jesus, a razão da celebração máxima do Natal. Glorifica a igreja, glorifique ao Senhor. Privilégio glorificar ao Senhor pelo nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças e paz, meu irmão, minha irmã. Bendito seja o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você e pedir a graça do Senhor, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Pai de amor, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado por nos permitir celebrar este Natal, celebrar, Senhor, o teu nascimento, a tua vida, a tua vinda, a tua morte e a tua ressurreição. Obrigado, Senhor, por nos preservar. Verdadeiramente nós somos um povo que pode dizer Ebenezer. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, e certamente a bênção, a bondade do Senhor permanecerá sobre nós. Confiamos a Ti, Senhor, a nossa vida, entregamos ao Senhor o compartilhar da Tua palavra nesta hora, e pedimos que por graça e por misericórdia o Senhor fale ao nosso coração. Deus, oramos para que ninguém, a começar de mim, fique indiferente à Tua palavra, que todo ouvido seja aberto
pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que toda mente seja aberta, seja livre, seja renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que todo coração seja quebrantado e cativo, assim como todo pensamento, à tua palavra, à tua ação, ao poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Que seja, Senhor, um tempo de grande edificação, para louvor e glória tão somente do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando o Natal. Natal, nascimento do Senhor Jesus. Natal, de onde provém a palavra natalício, que traz verdadeiramente a ideia de nascimento. Não tem outro sentido, não tem outro significado, se não for a celebração do nascimento do Filho unigênito de Deus. Não tem outro significado se não for o momento da comemoração, da celebração, o momento de trazer à memória aquilo que Deus estabeleceu quando chegou aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, a plenitude dos tempos, a consumação, a manifestação do plano perfeito de Deus, a fim de que nós tenhamos vida. O Natal é a celebração da vida vindo ao mundo. Natal é a celebração do verbo, do logos, da palavra que dá origem e sustentação a todo o universo, a toda a criação, se fazendo homem e habitando entre nós. Natal é o momento específico, pontual, em que a raça humana tende a, por diversos motivos, se lembrar de que o Salvador veio a este mundo. Pelo menos isso deveria ser a realidade da nossa sociedade. E nós sabemos que nem sempre é o que acontece. Infelizmente existem muitos que estão celebrando o Natal sem o Natal. Existem muitos que estão celebrando o nascimento ou celebrando a festividade que deveria comemorar o nascimento do Salvador do mundo, sem a presença, sem o conhecimento, sem o entendimento de que o Salvador do mundo nos nasceu. Sim, de fato, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele é e sempre será conhecido como o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Isto deveria ser a única e principal razão a mover os corações dos homens e mulheres, no mínimo, no dia em que nós comemoramos o Natal. Quem sabe o Senhor, movendo os nossos corações, também nos faça entender a importância de nós celebrarmos o Natal da maneira correta. Eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Numa breve reflexão, Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia,
pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no céu, no oriente, foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, até o meu celular quer participar da mensagem de hoje. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, pois ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Irmãos e irmãs, nós temos aqui um relato de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, a respeito do que aconteceu a partir do momento em que Jesus veio ao mundo. Alguns personagens muito interessantes participam desse relato de Mateus. O começo do capítulo 2 diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Depois que esses magos, que na verdade eram astrólogos, aqueles que observavam o céu, observavam as estrelas do céu, os astros, a fim de compreender algumas questões científicas. Depois que esses homens chegam em Jerusalém, tendo a convicção de que algo sobrenatural havia acontecido, eles ainda não sabiam de fato onde encontrar o Senhor, mas eles tinham no coração deles um sincero e um profundo desejo de encontrar esse menino, apenas um menino, mas o Deus menino que acabara de nascer. E eles tinham o desejo de adorar ao Salvador que acabara de vir ao mundo. O texto nos diz que alguns outros personagens vão lidar com esses magos, com esses astrólogos. O primeiro dos personagens é um rei chamado Herodes, que, como nós acabamos de fazer a leitura, ficou, digamos assim, perturbado quando ouviu falar que um outro rei tinha nascido. É importante que nós entendamos um pouco a respeito de Herodes. Herodes começou a reinar por volta do ano 40 antes de Cristo. Herodes foi
responsável, Herodes o Grande, porque temos alguns outros Herodes, Herodes Agripa, primeiro, segundo. Herodes o Grande, que é este rei aqui, foi responsável, por exemplo, por transformar o templo reconstruído quando o povo de Judá volta do cativeiro da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel, e restaura aquele templo, que nem de longe era semelhante ao templo de Salomão. Herodes foi o responsável por fazer a reforma, a reconstrução, e transformar aquele templo simples, mas que, segundo as palavras do próprio Senhor, teria glória superior à glória da primeira casa. Herodes foi o responsável por olhar para aquele templo simples, que teria abundância da glória do Senhor, e dizer assim: a glória não é suficiente, eu quero que a minha glória seja maior do que qualquer outro ornamento deste lugar. Então Herodes toma a decisão de restaurar, de ampliar de forma tão suntuosa, de forma tão grande, tão imponente, que é este templo restaurado, assim digamos, por Herodes, que Jesus entra e tem aquele episódio de expulsar os cambistas. A decisão de Herodes de tornar aquele templo que Deus permitiu que fosse reconstruído num templo que trouxesse glória ao seu nome, também fez parte do movimento de Jesus de purificação do templo, porque de fato o Deus encarnado via que não passava de obras feitas por mãos humanas. Herodes, além de toda sua vaidade, de todo seu orgulho, de todo seu desejo por glória e reconhecimento, era um homem com sérios problemas de autoestima, com sérios problemas de confiança, com sérios problemas de liderança. Para você ter uma ideia, Herodes chegou a mandar matar cerca de 45 homens importantes da sociedade, da aristocracia da época, com medo que esses cerca de 45 aristocratas pudessem tomar o seu posto como rei. Herodes tinha tanto problema com a sua liderança e tanto amor ao seu posto, que em determinado momento, esse homem que teve 9 casamentos, em um dos seus casamentos com uma mulher chamada Mariana, cisma e temeroso, começa a levantar falsas acusações contra alguns personagens principais da família da sua esposa e manda matá-los. Ele mata alguns, quase todos os homens que eram capazes de ameaçá-lo quanto ao seu reinado, quanto ao seu governo. Herodes ainda continua com sérios problemas no seu coração. Chega a um ponto que ele manda matar o seu sobrinho, e quando a sua sogra vê o que está acontecendo, foge, vai buscar refúgio no Egito. Mas Herodes não se satisfez, e então mandou assassinar a sua sogra. Herodes ainda tinha problemas seríssimos com uma possível perda do seu trono. Então o que Herodes faz? Chamado para prestar contas ao seu superior, Herodes precisaria se ausentar do seu reino, e com ciúmes da sua esposa, ele resolve matá-la também, para que ela não se sentisse tentada a traí-lo. Talvez Herodes prefere encurtar o caminho, e para se garantir, ele manda matá-la. Não satisfeito, depois de tantos assassinatos, Herodes ouve uma palavra que o deixa perturbado, assustado. Ele ouve a seguinte frase: os seus filhos certamente serão muito melhores do que você quando assumirem o trono. Só que isso chega ao coração de um homem que idolatrava a sua posição, completamente perdido, enlouquecido. A decisão de Herodes não poderia ser outra. Ele manda matar os seus 2 filhos. Este é o retrato de Herodes o Grande, um megalomaníaco totalmente destemperado, que estava governando a região durante o nascimento de Cristo.
E o texto nos diz que, além dos magos, este era um dos personagens principais durante o nascimento de Jesus. E o texto também nos diz que quando esses magos, ou quando esses astrólogos, que a tradição diz que eram 3, e que eram reis, e que a Bíblia não diz, então fiquemos com o que a palavra de Deus diz, eram apenas astrólogos, independente de quantos fossem. Quando esses magos veem no céu o sinal da vinda do Filho de Deus, e vão a Jerusalém tentar descobrir onde está o Filho de Deus, Herodes se interessa pelo assunto. É óbvio que Herodes se interessaria pelo assunto. Versículo 3 diz: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Depois, adiante, o texto vai nos dizer que quando Herodes descobriu que aqueles homens o haviam traído, ainda no capítulo 2, versículo 16, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Irmãos e irmãs, só é possível nós entendermos o porquê da fúria de Herodes. Só é possível nós entendermos o porquê da perturbação que vem sobre a mente e o coração de Herodes. E também só é possível entender a perturbação que paira sobre toda Jerusalém, como diz o versículo 3, quando nós observamos quem era Herodes. Por que Herodes fica perturbado com o nascimento de uma criança? Primeiro, porque não era uma criança qualquer. Aos olhos desse homem louco, aquela criança era uma profunda ameaça para o seu reino. Embora Cristo nunca tenha vindo a esse mundo para reinar politicamente, mas o coração corrompido de Herodes sempre viu a todos e a qualquer um como uma grande ameaça. Quando ele chama os magos, os astrólogos, a intenção de Herodes, embora ele tenha dito: me digam onde ele está para que eu vá adorá-lo, a intenção de Herodes nunca foi adorar ao Senhor. A intenção de Herodes era fazer o que ele fez a vida toda: matar. Matar para acabar com a ameaça. Matar para não ter o seu coração roubado, o ídolo do seu coração retirado. Matar para não correr o risco de perder aquilo que ele tanto amava. Então, quando Herodes percebe que ele não sabe onde está o menino, quando Herodes percebe que aqueles que ele enviou para ter mais exatidão de onde estava o menino Jesus não vão lhe dar essa informação, ele fica ainda mais destemperado. Perceba que no versículo 4 diz assim, ainda a respeito de Herodes: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Herodes está tão abalado, com medo do que vai acontecer a partir do nascimento dessa criança, que ele reúne não 1, não 2, não 3, não alguns, mas todos os líderes religiosos da época, e diz para eles assim: onde está essa criança? Onde está? E como se não já fosse suficiente, quando ele percebe que não saberá, tentando não correr riscos, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém. Porém, irmãos e irmãs, a mão de Deus que fez todo esse milagre acontecer, a mão de Deus que cumpriu o seu plano eterno, estabelecido antes da fundação do mundo, a mão de Deus que fez a virgem ficar grávida do seu filho unigênito, a mão de Deus que preservou os próprios astrólogos, mandando que eles não voltassem pelo mesmo caminho, a mão de Deus preservou Maria, José e o menino Jesus. Então o Senhor orientou José em um sonho, dizendo: levante-se com o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Herodes tentou pôr fim à obra do Senhor, mas ninguém é capaz de barrar a obra de Deus. Herodes foi só mais um a tentar,
e mais um a fracassar. Meu irmão, minha irmã, além de Herodes, nós temos a liderança religiosa daquela época. E a liderança religiosa tinha muito conteúdo, muita informação. Perceba que quando Herodes, enfurecido, destemperado, enlouquecido, chama esses homens, no versículo 4, reúne todos os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, ele lhes pergunta onde deveria nascer o Cristo, e sem titubear, esses homens que conheciam de capa a capa as escrituras, toda a lei, todos os profetas, afirmam a Herodes. Eles dizem: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Eles conheciam a lei de Deus, eles conheciam os relatos dos profetas, mas sabe o que é que eles não tinham? Eles não tinham relacionamento com o Deus da lei, com o Deus da palavra. E mesmo sabendo tudo a respeito da profecia, mesmo sabendo tudo a respeito da lei, mesmo sabendo tudo que diz respeito à vinda do Salvador a este mundo, esses homens não tiveram seu coração sensibilizado. Como alguém ouve falar através de astrólogos que não tinham o conhecimento que esses homens tinham? Como essa liderança religiosa ouve pela boca dos astrólogos dizendo: nós vimos a estrela, nós só queremos que alguém nos oriente dizendo onde está, onde ela foi, para onde ela foi, porque onde ela estiver, lá estará o Salvador. Onde ela parar, lá estará o Salvador do mundo, e nós queremos adorá-lo. É o desejo desses magos. E eu fico imaginando que uma verdadeira liderança espiritual, uma verdadeira liderança de Deus, diria: como assim? Nós vamos com vocês, nós sabemos que essa estrela vai parar sobre Belém da Judéia, e é para lá que nós queremos ir. Aguardem-nos, porque nós iremos juntos, montemos uma grande caravana. Conhecendo Herodes, esses líderes religiosos poderiam dizer aos astrólogos: não fala para ninguém, não deixa o Herodes saber, porque se Herodes souber, ele vai mandar matar. Mas o que esses homens fazem, o que os líderes religiosos fazem, é dizer assim: ó, tá lá, faz o que tem que fazer. Desde o começo, a liderança religiosa judaica atentou contra a vida do Salvador. E aí eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, que tipo de Natal nós vamos celebrar este ano? Eu espero em Deus, em nome de Jesus, que a nossa reação passe longe, anos-luz de distância, de termos uma reação semelhante à de Herodes. Mas não é algo tão difícil de acontecer, porque sempre que nós nos sentimos ameaçados a perdermos aquilo que nós tanto amamos, nós temos a tendência de tentar destruir, tentar matar, tentar pôr fim. Ainda nos nossos dias, ouvir falar sobre um Salvador que, para nos conceder a salvação, exigirá renúncia e morte, muitos têm tentado matar a Cristo com leis, com falsos ensinamentos e de diversas outras maneiras. Que o diga a igreja perseguida, que é tão perseguida e afrontada, mas que Deus mantém viva, assim como preservou a vida de José, de Maria, de Jesus e dos astrólogos. Ainda nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, existem os que tentam matar a Cristo, mas Herodes não conseguiu. Os líderes religiosos também não conseguiram. Pastor, ele morreu. Mas o Evangelho de João, o próprio Jesus vai dizer assim: olha, eu dou a minha vida, ninguém a tira. Ele se entregou, ninguém tirou a vida dele. E nem a morte, e nem o sepulcro foram capazes de detê-lo. Por isso, levante-se quem se levantar, tente quem quiser tentar. É impossível matar
a Cristo. Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e permanece vivo. E esta é a razão de nós celebrarmos. Eu não conheço ninguém que celebra a morte de alguém. Nós celebramos aquilo que está vivo. Celebrar o Natal é celebrar a vida de Cristo, porque de fato Ele vive, e do mesmo jeito que veio, voltará para buscar os que lhe pertencem. Também, meu irmão, minha irmã, eu espero que a nossa reação não seja como a desses líderes religiosos. Queridos, queridas, tem gente que pode contar a história do nascimento de Cristo de trás para frente, de frente para trás, de onde você perguntar. Conhecimento não é algo que tem faltado nos nossos dias. Quantos ateus conhecem tão bem a palavra de Deus? Quantos crentes que lotam as igrejas sabem tanto a respeito dele e têm tão pouco relacionamento com ele? Esses homens, descritos aqui no versículo 4, conheciam muito a respeito da palavra de Deus e a respeito dos acontecimentos que dizem respeito ao Senhor. Nos nossos dias não é diferente. Tem gente que abre a boca para discutir teologia, que fala bastante, que cita trechos de livros de autores, que discute teorias, mas nem todos têm o seu nome escrito no livro da vida. E muitos permanecem inertes, imóveis, mesmo sabendo onde está o Cristo, mesmo sabendo que o Rei dos Reis merece adoração, culto, serviço, honra, obediência. Muitos ainda permanecem imóveis. Onde Ele está? Ele está lá. Mas vocês não vão adorá-lo? Não, nós vamos permanecer onde nós estamos. Vocês não vão se mover? Não, nós vamos permanecer onde nós estamos. Por fim, o meu desejo para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é que a celebração deste Natal seja para todos nós aquilo que moveu o coração de simples astrólogos. Talvez não tenhamos todo o conhecimento deste mundo, e nem nos é necessário. O que esses homens fizeram foi: onde Ele está, nós queremos conhecê-lo e queremos adorá-lo. O reconhecimento destes homens foi: vamos até onde for preciso. Quando eles viram onde a estrela parou, eles muito se alegraram, e não foram de mãos vazias. Entregaram preciosidades, tesouros, ouro, um presente característico, e em reconhecimento de que o Rei dos Reis estava diante deles. Incenso, um presente digno de um sumo sacerdote, que ofereceria a sua vida em favor de muitos, não de todos, como alguns creem, mas de muitos, como diz as Escrituras. E mirra, aromática e em preparação para o sacrifício do Cordeiro. Aliás, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nasce na manjedoura. Não tinha lugar melhor para que ele nascesse. E nasce na casa do pão, porque de fato é o pão da vida. Meu irmão, minha irmã, se você não sabe onde está o Cristo, a quem nós celebramos a vida neste Natal, busque conhecê-lo. E se você precisar de ajuda, nos procure. Nós queremos indicar o caminho e seguir contigo a presença desse Rei vivo. Querido, querida, se o seu coração está imóvel, endurecido, mesmo sabendo tanto a respeito dele, do Salvador, mova-se em nome de Jesus, porque conhecimento não traz salvação. Você pode saber muito a respeito do livro, mas o seu nome e o meu precisam estar escritos no livro da vida. E por fim, que o Senhor mova os nossos corações com humildade e com simplicidade, que nós não nos importemos em caminhar grandes distâncias, em renunciar e em presentear com o que temos de mais valioso,
porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, é digno de ser adorado. Foi o que os astrólogos fizeram, e é o meu desejo para mim e para você, não só nesta data, mas durante toda a nossa vida, durante todos os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Porque Ele vive, aleluia, posso crer no amor. Obrigada, Senhor, porque Ele vive, aleluia. Temor não há. Mas eu creio.
Deus. Jesus, o melhor presente de Deus à humanidade. Jesus é o grande, é o maior presente que o Criador poderia nos conceder. Glorifica a igreja ao Senhor, glorifica, ó famílias da terra, ao Senhor Deus Pai, ao Senhor Deus Espírito Santo Consolador, ao Senhor Deus Filho Jesus, o Supremo, o Eterno, o maravilhoso Salvador. Celebre o nascimento do Senhor Jesus com sua família, glorificando, exaltando ao Senhor de todo o seu coração. Receba, Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, nosso louvor, nossa gratidão, nossa adoração ao Senhor. Receba esse culto como oferta, como dedicação de nossas vidas para o Senhor. Ser tu glorificado, ser tu exaltado. Obrigado, porque, movido por um imenso amor, o Senhor enviou o teu Filho unigênito a esse mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E obrigado porque o Senhor enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para nos converter e nos levar à fé no teu Filho amado Jesus, a quem nós temos a alegria, a honra, o privilégio de servir. E queremos fazer isso com alegria e com entusiasmo, Pai. Receba nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a razão da celebração do Natal, que o amor de Deus Pai, que deu à humanidade o grande presente chamado Jesus, que a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, que nos orienta, que nos instrui nas palavras do Mestre Jesus, sejam com todos os filhos da luz aqui reunidos e mundo afora espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém. Um Feliz Natal para todos. Amém.